Boa noite, amigos, amigas. Uma grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma sexta-feira de tratamento no Cantinho de Jesus. Gratidão a esse Pai de amor e bondade, gratidão a Jesus, gratidão ao nosso anjo da guarda que nos acompanha, gratidão a todos os benfeitores dessa casa que nos cuida durante 15 dias. Nós que necessitamos desse tratamento, somos cuidados. Tomara que a gente costume lembrar deles durante os 15 dias. Tomara que a gente consiga lembrar dessa bênção que a gente acompanha. Pois bem, hoje nós estamos inaugurando o estudo dessa obra, Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. E aí, a gente, para preparar o estudo, tinha o capítulo 1 ou tinha a introdução. Para ser fiel, vamos de introdução. É isso? Para a gente poder entender o livro, a proposta que o benfeitor traz para nós. E na orelha do livro ele fala assim para nós: criatividade é a capacidade de concretizar coisas que existem em estado latente, dormindo. Criatividade é a capacidade de concretizar coisas que existem em estado adormecido. É um fato indiscutível, diz Hamed, que tudo, praticamente tudo, já existe em outro nível de consciência. Achei isso sensacional. Tudo existe em outro nível de consciência. Nosso querido Sócrates, Platão, Aristóteles, esses grandes estudiosos da Grécia, eles falavam que existe um mundo das ideias. Então, não fala, na época não tinha o plano espiritual, eles falavam que tudo existia no mundo das ideias. Lá existe o original do que existe aqui. Lá está o original. A felicidade, a alegria, a paz, tudo isso que a gente imagina aqui vem de lá. Porque, na verdade, nós estamos indo. Não é assim? Nosso caminho não é de ir ao encontro do Pai, do reino de Deus. Então, ele trata para nós dessa situação que eu acho muito interessante. Tudo que existe tem um outro lado. E a gente estudando, a gente fica pensando assim: lá deve ser muito melhor do que aqui. E eu sempre fico me perguntando: Telmo, você fica fazendo muita força para as coisas daqui? A gente precisa começar a fazer um movimento para as coisas de lá. Porque é para lá que nós vamos. É lá que nós vamos ficar. Nós estamos fazendo força para manter situações onde vamos estar transitoriamente. Então nós também temos que ter aqui coisas transitórias, pensamentos transitórios. Vou ficar aqui alguns dias, alguns anos, mas eu vou para lá. É a chamada de atenção que Jesus traz para nós com relação à vida futura. Devemos trabalhar hoje para o futuro. Nós não estávamos desencarnados, não pedimos, não solicitamos, não fomos encaminhados para reencarnar e brevemente estaremos desencarnados. Ou seja, essa ideia de passagem, de transitoriedade, ela precisa estar muito fresca em nossa mente. Porque senão a gente fica muito materialista, achando que as coisas daqui é que vão garantir o futuro. E não é assim que funciona. As coisas, mas os atos, os sentimentos, as emoções, as virtudes, estas sim. Como diz Jesus, né? Os tesouros que a gente vai levar, esses nós temos que trabalhar. E aí ele continua dizendo: só desnudamos algo que estava submerso na potencialidade. Já existia. E nós estamos revelando, encontrando. Não conseguimos conceber nada além do que vivemos até agora.
não conseguimos conceber raciocínio, pensamentos que não já estivéssemos conosco. Lembram do projeto dos apóstolos, dos 12? Aquilo que eles despertaram em si, aquilo que Paulo despertou em si, Madre Teresa, Irmã Dulce, já estava neles. Já estava. Então eles despertaram isso que já fazia parte das virtudes e características deles. Né? Bacana a gente perceber isso. Não conseguimos conceber nada além do que vivemos até agora e ou do que estamos vivendo na atualidade. Portanto, esta obra é um subproduto do que vivenciamos ou percebemos da vida no transcorrer de nossas existências. A proposta desse livro é levar todo o coração humano a um estado de maior lucidez interior. Como eu busco isso, confesso aos amigos. Lucidez interior. Quem é o Telmo? Eu procuro descobrir a minha pessoa, os meus caracteres, as minhas virtudes, as minhas dificuldades. Todo dia eu tenho esse trabalho. E descubro um monte de coisa legal e um monte de coisa que preciso fazer os ajustes. Lúcido. Amigos e amigas, não tem coisa melhor do que a gente conhecer a nós. Porque nos ambientes, nas situações e nas cenas onde estivermos presentes, nós não vamos nos desequilibrar. Nós não vamos simplesmente reagir. O nosso processo, quando estamos lúcidos, é de agir. Agir de acordo com os meus saberes. Não deixar aquela emoção, aquela situação, a raiva, a ira, a tristeza, falar por mim. Eu preciso trabalhar o que sai. Consciente. Não pode sair qualquer coisa do Telmo, de nós. Tem que sair coisas boas. Para isso eu preciso analisar sempre a mim, para que eu entenda o que está acontecendo na minha vida. A ciência espírita, amigos e amigas, é uma ciência de observação. Está lá no livro que é o Espiritismo. Uma ciência de observação, não é observar o outro, é se observar. Para quê? Para que a gente dome as nossas más inclinações. Mas para isso eu preciso me observar. Como é que eu estou me comportando no trânsito? Como é que eu estou me comportando com os filhos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, no trabalho? Eu preciso observar. Não, Thelma, essa semana você foi terrível. Não, ontem você não estava bem. Eu preciso me observar. Santo Agostinho fala isso lá na 919. Observação. Gente, e isso é um processo muito amoroso. Porque nós já cansamos de pisar em locais, em situações que não é agradável. Nós já cansamos disso. Por isso que a gente busca o Espiritismo, a ciência espírita, o Evangelho. E nós já cansamos de maçar barro, né? Como diz os antigos, né? Ficar fazendo força no mesmo lugar. Nós já cansamos disso. E aí a gente precisa, nesses momentos que estamos aqui, trabalhar com a lucidez interior. Há uma conscientização do potencial infinito da vida íntima. Potencial infinito da vida íntima. E há uma habilidade de transitar pela existência terrena, transpondo os empecilhos à evolução com mais facilidade. Um amigo espiritual, Hamed, tentando dizer assim: quando estamos lúcidos, quem sou eu? Quem sou eu? Qual que é a minha relação com Deus?
Eu tenho certeza que sou imortal? Construir a nossa vida sobre a rocha. Nós precisamos ter essa consciência. Lucidez. Nós não somos esse corpo. Nós temos um corpo. Nós não temos filhos. Nós temos irmãos que em uma situação ou outra estão na condição de filhos. Mas nós, na verdade, todos somos filhos de Deus. Lucidez íntima. E aí a gente começa a entender o que é realmente amar. É compreender. Compreender. Oncotô, como bom mineiro. Oncovô. Eu preciso entender essas coisas, porque é fundamental para que eu transforme o meu dia, a minha vida. Deixe de sobreviver, comer, beber, dormir, trabalhar, reproduzir. Eu vou deixar de fazer essas coisas e vou começar a, agora sim, estar presente no momento que eu estou comendo, bebendo, trabalhando, reproduzindo. Estou consciente. Gente, a coisa mais gostosa, a gente está lúcido. Lúcido em tudo. Lúcido. Estar presente. Quantos de nós não estamos presentes nas coisas que fazemos? Passa a semana e eu pergunto, e aí, você almoçou o que ontem? Hã? Ontem? Ah, não sei. Não, mas o que você fez à noite? Não sei. Você está lendo agora? Eu estou. O que eu li? Ah, não sei. Você não vai lembrando de nada. Eu falei, onde é que você anda, menino? Ô menino aluado, ô menino voado. E a gente passa a vida assim, sem se apropriar dos momentos que são momentos de ouro. Cada dia, amigos e amigas, é super importante para nós. Se a gente der bobeira, com 1 minuto, nós podemos criar para nós consequências que vamos demorar milênios para poder consertar. 1 minuto. Pego o carro, pego a palavra e falo alguma coisa com a pessoa e machuco ela. Causo um acidente. Você faz ideia de quanto tempo vai demorar para que eu me recomponha com essa pessoa? Lucidez. Presença. Nós precisamos estar presente em tudo o que fazemos. Estou arrumando a casa. Aí eu preciso ter cuidado para não bater a vassoura no pé dos móveis. Porque a vassoura não foi feita para bater no pé de móvel, né, gente? Não foi feita. Estou lavando a vasilha. Ah, mas não é possível. Quantidade de copo que esse povo usa. Eu estou realmente presente? Estou lavando os copos. Senhor, gratidão pela minha família que utiliza esses copos. Obrigado pela água, pelo sabão, pelas minhas mãos, pela oportunidade de estar me colocando a serviço do outro. Gratidão, Pai. Presença. Porque quando eu lavo daquele jeito, eu costumo quebrar os copos. Não é assim? Eu não costumo fazer isso tudo? E a barulheira? Amigos, eu gosto de brincar com barulho porque eu lembro de Deus. Deus não faz barulho. Deus não grita. As coisas de Deus são tão silenciosas. Quando a gente quebra uma unha, não dá aquela dor? E quando ela vai nascendo? Dói? Não é suave? Não é dia a dia? Não é assim? É encantador quando a gente começa a se conectar com as coisas maravilhosas que acontecem conosco. E as coisas maravilhosas que acontecem conosco, tem alguém desencarnado trabalhando para a gente.
A gente esquece dessa parte. A gente esquece da quantidade de benfeitores, de ex-amigos que nos acompanham diariamente. Então, o Hamed aqui nessa obra ele vai trazer para a gente essas informações, solicitando que a gente tenha um prazer diferente. Um prazer diferente. Os prazeres que a gente está acostumado são muito ilusórios. Os prazeres que a gente busca são transitórios. E a gente tem que começar a buscar prazeres que é bom hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos. O prazer real, verdadeiro, ele é sempre prazeroso. Ele não tem aquele declínio, né? Muitas das vezes o prazer vai lá em cima e depois desce, né? Assim? Não. O lúcido, aquele que está consciente da vida, o prazer que ele curte diariamente é constante. Constante. E muitas das vezes, quando a gente está muito conectado, ele é ascendente. Ele vai subindo. Nós vamos nos melhorando. É essa a expectativa de Papai do Céu para com todos nós. Que a gente vai se tornando melhor, vai gostando de fazer o que é bom, o que é justo, o que é nobre. Mas isso vai me dar trabalho. Graças a Deus. Isso vai me dar dor. Graças a Deus. Mas isso vai me criar indisposição com A, B ou C. Graças a Deus. Porque causar indisposição, desconforto no outro, fazendo bem, é a nossa glória. Já pensaram nisso? Incomodar o outro. Porque nós estamos lavando as louças sem barulho. Estamos varrendo a casa sem bater nos móveis. Estamos dirigindo sem incomodar ninguém. Estamos no trabalho e todo mundo fala assim, o que está acontecendo com o Beltrano? Está esquisito. Por quê? Ele está trabalhando quietinho, está produzindo muito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Lá na primeira carta de Pedro, segundo capítulo, se não me falha a memória, Pedro fala isso para nós, que a gente precisamos nos subordinar ao Senhor. Porque que graça tem, ele fala isso, você ser corrigido porque fez errado. Você apanhar porque fez errado. Tá mais do que certo, você fez errado, tem que apanhar mesmo. Agora, e quando você apanha tendo feito o correto? É a glória do trabalhador. Jesus não fez isso? Ele não apanhou estando correto? Não é a glória do Cristo? Não é por isso que a gente tanto identifica essa pessoa maravilhosa, esse ser maravilhoso? Então nós precisamos fazer a nossa parte cada vez melhor. Cada vez melhor, independente daquele familiar, daquele chefe, daquele companheiro de trabalho, da pessoa no trânsito, independente disso. Nós precisamos fazer por nós. Gente, essa é a parte melhor que tem. Eu preciso ser bom porque eu quero ser bom. E vai ser bom para mim. Não vou bater o móvel. A gente pensa, né? Não tem ninguém em casa, então eu posso varrer a casa e bater a vassoura em todo mundo. Não. Na ausência de fulano, na presença de fulano, a minha forma de me conduzir tem que ser idêntica. E é desafiador quando nós estamos sozinhos nos comportar como cristãos. Não é? Bater a porta também? O carinho da porta da geladeira, cada um. Gente, se a gente se observar, a gente fica assustado com a quantidade de barulho que a gente faz na nossa vida. Quantidade de desconforto que a gente causa para a gente. Então, essa atenção íntima, ela é importantíssima. Eu gosto sempre de lembrar que
A casa que a gente mora, muitos de nós até pagamos imposto, na verdade ela não é nossa. O carro que a gente trabalhou, comprou, pagou, não é nosso. Não é. Nada material é nosso. Tudo é emprestado. É emprestado. Então, na hora que eu estou limpando o carro, eu estou limpando o carro do Senhor. Na hora que eu estou limpando a casa, eu estou limpando a casa do Senhor. Na hora que eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando do corpo do Senhor. Gente, a nossa perspectiva de vida muda quando nós nos conectamos, porque isso é conexão. Isso é lucidez. Ou aprendemos hoje, ou daqui a milênios. Tudo bem. Mas por que não adiantar esse processo? Por que não se conectar agora? Para que curtir aquela ferpa que entrou no dedo, se você pode tirá-la agora? Por que tirá-la daqui a 1000 anos? Tira agora. Lucidamente. Olha, isso não é bom, vai inflamar. E aí a gente fica olhando, vai deixando inflamar. Você consegue aquele processo? Você vai deixando inflamar, mas isso vai ficar ruim. E você continua olhando. O nosso processo a lucidez é isso. Opa, entrou agora. Já vou ali, já resolvo isso, já passo um álcoolzinho, alguma coisa e pronto, já está resolvido. Vai ficar uma marquinha? Vai, mas lá na frente eu não vou ter mais esse problema com o dedo. Esse é o caso da dor de dente, né? A dor de dente não vem com tratamento de canal, vem? Ela vem com um sangramentozinho, não é? Gente, Papai do Céu sempre avisa a gente com milhares de anos de antecedência, não é assim? Manda um sangramentozinho, fala assim, meu filho, cuida. Aí você fala, não, depois eu vou. Semana que vem eu vou. Daqui não é assim que a gente vai protelando? Aí na hora que chega lá, doutora, o que aconteceu, meu filho? Vou ter que fazer um tratamento de canal. Por quê? Porque não tratou daquele sangramento. Esses somos nós, muitas das vezes, que não utilizamos, olha que interessante isso, nós não utilizamos dessas dicas para nos mantermos sãos. Preferimos passar para o estado da doença, da enfermidade, em vez de nos tratarmos. Né? Bacana esse monte de conexões que a gente conseguiu fazer. Então vamos à introdução do livro. Diz Hamed para nós. Os prazeres da alma. A hermenêutica, que poderia traduzir-se como a arte de interpretar textos ou o sentido das palavras, hermenêutica. A arte de interpretar textos ou sentido das palavras. Expõe em detalhes o significado de trechos ou mesmo de obras inteiras. Literárias, religiosas, artísticas, etc. Essa arte deriva do nome, a hermenêutica, deriva do nome próprio grego do Hermes, filho de Júpiter, deus da eloquência, considerado mensageiro dos deuses. Hermes Trismegisto foi um grande sábio da Grécia. E lá fala que ele era 3 vezes grande. Dizem que ele ensinou a Abraão, lá das tribos. E quem tiver o prazer, a oportunidade de ir até a Europa, lá tem uma igreja, se não me falem a memória, na Itália, em que tem um vitral de Abraão sendo ensinado por Hermes Trismegisto. Até hoje a gente ainda usa as questões de Hermes Trismegisto, porque eu sei que todos aqui têm em casa um pote hermético. Não temos em casa um pote hermético? O que é um pote hermético? É que não entra ar nenhum. Sabe aquele pote que você fecha e não muda o sabor nem o cheiro das coisas?
aquele é um pote hermético. Por quê? O ensinamento de Hermes Trismegisto era tão fechado, que tínhamos, e ainda hoje temos dificuldade para interpretar. Então ele, na sua grande sabedoria, ele conseguia passar essas informações para aqueles que buscavam e se dedicavam a isso. Então, Hermes, nesta obra, a exemplo de As Dores da Alma, diz Hamed, servimos-nos das contribuições da hermenêutica, a arte de buscar interpretar textos, para proporcionar uma série de sugestões com o objetivo de nos comunicarmos melhor. Ele vai só sugerir, viu, gente? Uma forma da gente tentar se comunicar melhor e, simultaneamente, fazer com que os outros possam nos entender com maior clareza. Acho interessante isso, porque a gente fala para o pessoal, aí o pessoal vai lá e faz tudo errado, né? Não, tá assim, na segunda gaveta, virado do lado direito, na nossa cabeça é tão óbvio. Aí a pessoa fala, não achei. Ah, não é possível. Não é possível. Problema de comunicação. Problema de entendimento. Tem hora que eu sei o que eu estou falando, mas fulano não faz a menor ideia como é que é a minha casa, como é que é isso, como é que é aquilo. Como é que ele vai interpretar? Então, o nosso querido Hamed, ele fala assim, olha, nós vamos tratar de alguns assuntos que vão facilitar o nosso entendimento. E a questão do conceito, né? Todo mundo precisa identificar o conceito. Quando a gente fala de manga, aí eu falo, olha, que manga boa. Aí o outro falou, é mesmo, né? Ubá, coquinho. Eu falei, não, eu estou falando a manga da blusa. Não, a manga da blusa é boa. Comprimento certinho. A gente precisa identificar do que a gente está falando. Porque o outro costuma ter conhecimentos diferentes do nosso. Achar que a gente está falando isso. Muitas das vezes as nossas frases, as nossas falas não são claras. Não são claras. E a gente precisa aprender a informar com mais clareza o outro para que o outro atenda o que a gente espera que ele faça. Aí ele não dá conta. Por que ele não deu conta? Mas você não explicou direito? Você não explicou direito. E essa é a proposta do livro, né? E ele fala, organizamos nossas ideias e considerações reflexivas sem nenhuma pretensão de nos julgarmos versado hermeneuta ou especialista em qualquer tipo de elucidação. Ele não vai fechar a questão. Queremos apenas, humildemente, submetê-las ao valioso e habitual exame dos leitores amigos. Então, o que nós vamos fazer? Também tentar interpretar. Ele vai tentar nos favorecer, mas não é o ponto final sobre o assunto. Muitos companheiros poderão se surpreender com a nossa técnica de isolar os trechos das questões de O Livro dos Espíritos, revestindo-os de tonalidades e vivacidades peculiares. De algumas questões, tiraremos apenas pequenas sentenças, envolvendo-as com um aspecto particular. Em outras ocasiões, aproveitamos-las por completo. Agimos dessa maneira porque acreditamos que no extenso pomar, onde há o cultivo de grande quantidade de árvores frutíferas, cada uma delas tem função e qualidade exclusivas. Olha que interessante. Está falando que cada questão de O Livro dos Espíritos, ela tem a sua característica própria. Não é igual. Tratando do mesmo assunto, mas ela tem aquela particularidade. Assim também, no imenso conjunto dos ensinamentos da doutrina espírita, cada estudioso adapta-se a determinada compreensão ou entendimento conforme seu grau evolutivo na grandiosa escala da vida universal. O respeito que nós precisamos ter pela individualidade de cada um.
Nós somos seres únicos. A nossa bagagem não é igual a do outro. Uma família com 5 filhos, come o mesmo arroz, o mesmo feijão, dorme na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, estuda na mesma escola. Eles são iguais? Não são. Todo mundo que nasceu no Brasil é igual? Todo mundo que nasceu na França é igual? Na África é igual? Não é. Como é que nós podemos exigir que alguém desses 5 irmãos se comporte igual ao outro, entenda igual ao outro? Amigos, amigas, a gente precisa começar a respeitar a individualidade nossa e do outro. A gente precisa começar a gostar da nossa individualidade. Eu aprendi assim. Vou ter que mudar, se fizer a comparação com Cristo. Mas eu tenho todos os meus valores. Esses valores são frutos das minhas vivências. Tenho que me respeitar e, consequentemente, respeitar a todos que eu convivo. Mesmo sendo brasileiro, mesmo individualidade. Não tem ninguém igual. E aí ele continua dizendo: transcorridos 166 anos do surgimento da ciência espírita, a sua mensagem continua sendo a luz que ilumina o organismo social terrestre. Nossa, eu marquei aqui meu livro dessa. A ciência espírita continua sendo a luz que ilumina o organismo social terrestre. E inaugura nas paisagens do mundo uma nova era. Amigos e amigas, essas ideias de como temos em mãos uma joia valiosíssima. Nós temos em mão uma joia valiosíssima. Porque se formos analisar a conduta, os pensamentos de A, B ou C, nós vamos analisar entendendo mais a dificuldade alheia. Essa joia, essa ciência espírita, o espiritismo, ele faz com que a gente compreenda melhor aquele companheiro que não dá conta. Aí a gente olha e fala assim, entendi, é por causa do seu processo de experiências, seu processo evolutivo, seu processo de aprendizado. Entendi, por isso que ele ainda faz isso? Por isso que ele faz, por isso que ele se comporta assim? Por quê? Ele não conhece. E nós que temos essa maravilha, essa joia em mãos, nós olhamos e falamos assim, deixa. E daqui a 1000 anos ele vai varrer a casa sem bater a vassoura no pé dos móveis. Daqui a 10.000 anos ele vai entender que roupa é no cesto de roupa suja. Não é assim? Não precisa ficar largando pela casa toda. Dá um tempinho para ele. Vamos ser misericordiosos com ele. Ele vai aprender, porque isso é uma lei. Gente, isso é maravilhoso. Todo mundo vai aprender a lavar o copo depois que suja. Todo mundo vai aprender, não precisamos ficar desesperado. Calma e elegância da nossa parte. Calma e elegância. Né? Ele continua dizendo para nós: restaura nos corações humanos os ensinamentos límpidos do Evangelho de Jesus e abre espaço no seio da humanidade para uma religião de realidade íntima. Não é uma religião externa, é uma religião íntima. Aí eu começo a ser o meu sacerdote, o meu juiz, o meu chefe, o meu amigo. Porque essas situações todas que eu estou vivendo, que eu estou conhecendo, eu falei assim, eu vou adiantar esse processo. Eu vou adiantar esse processo. Eu vou entender os processos, eu vou buscar, eu vou estudar. Porque a ciência espírita, ela é para os estudiosos. Estudioso, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso questionar. Lembrando que o Cristo,
ele foi um grande crítico. Vocês já pensaram nisso, gente? A quantidade que Jesus criticou a sociedade, a quantidade que ele continua criticando até hoje. Um grande crítico. Eu acho isso sensacional. O cristão, ele é crítico, lúcido. Não é por ser chato, não. Por analisar, ele quer entender. Olha, mas isso está errado. Podemos fazer de outra forma? Vamos participar desse processo? Vamos ter outros olhos para essa cena, para essa situação? É os olhares desse evangelho de Jesus que veio para nós. E ele continua dizendo: a ciência do Espírito proporciona o bem geral definitivamente. Olha que sensacional. A ciência do Espírito proporciona o bem geral definitivamente, concedendo às criaturas a paz e o contentamento de viver. Telmo, mas a minha vida está virada. Está tudo dando errado. Qual o motivo que ela está virada? Aí, voltamos à questão da observação. Porque tem alguma coisa que aquela mesa virada, aquela situação complicada, é escola. É escola, eu preciso aprender com essa cena. O que eu preciso aprender? Eu preciso observar. E nessa análise, eu preciso, me conhecendo, fazer o ajuste. Eu me conhecendo. O processo é esse. Não é fulano me transformando. Não sou eu, lúcido, fazendo os ajustes. E isso traz para nós um contentamento em viver. E aí ele traz a outra situação. Enquanto a ciência acadêmica, que é igualmente útil e benéfica, tenta reivindicar para si o atributo de constituir o único meio capaz de pesquisar e compreender as coisas do universo. Materialismo. Ele quer ser o único capaz de compreender as coisas do universo. Por isso que a gente, na ciência espírita, tem o tripé: ciência, religiosidade, essa religião íntima, e a filosofia. O que é filosofia mesmo? Amor ao saber. O filósofo é aquele que não se contenta com as coisas que estão acontecendo. Ele sempre tenta achar uma forma melhor de realizar, de ver, de sentir, de realizar. Este livro, diz Hamed, é parte de um esforço reflexivo no qual analisamos algumas das teorias psicológicas do eminente pesquisador e psicólogo Dr. Carl Gustav Jung, sob a ótica dos conceitos espíritas. Também estudamos outras utilizando as concepções do budismo, mas, efetivamente, nos servimos de modo especial da psicologia espírita. Subiu o sarrafo, né, gente? Tá todo mundo aqui brigando a materialidade. Não, nós não vamos ficar aqui no raso. Nós não vamos ficar no raso. Nós vamos mergulhar, considerar as questões da ciência espírita, que está sedimentada, olha que interessante, a psicologia espírita está sedimentada na visão cristã e na fé raciocinada e desvinculada de qualquer caráter convencional ou místico. Os textos aqui reunidos são produto de nossa experiência de vida e foram aprimorados de maneira espontânea no decorrer do tempo. Fazem parte do conjunto de bens de nosso diminuto
patrimônio de convicções e preceitos. Foram objeto de estudo os potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma. Potenciais humanos. Quais são? Sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros tantos. Não desejamos, porém, diz Hamed, criar conceitos estáticos e distintos, pois acreditamos que dar receitas virtuosas ou apresentar cartilhas comportamentais é acreditar que há uma só visão de mundo, ou uma só descrição correta e exata das coisas, ignorando que as experiências podem complementar as ideias e ampliar as percepções tal como elas são, aqui e agora e a cada momento do futuro. Interessante isso, porque nós, em alguns pontos, achamos que só tem um jeito de fazer. Só tem um jeito. O jeito Telmo, o jeito mamãe, o jeito papai. Não é assim. Existem inúmeras formas de se chegar àquele resultado. Inúmeros. E a gente precisa começar a abrir essa possibilidade de ver por outro ponto. Será que eu realmente estou fazendo certo? Será que os meus saberes estão dando bons frutos? Será que não seria interessante solicitar alguém que me ajudasse a pensar sobre ou fazer aquilo? Será que eu não poderia deixar alguém realizar essa tarefa para que eu percebesse a outra forma de realizá-la? E aí o benfeitor continua dizendo: tudo o que precisamos aprender é analisar cada sensação, cada fato ou acontecimento no instante em que eles surgirem. Jamais definir ou atribuir significados rígidos e taxativos a tudo o que existe. Hamed está chamando a atenção aqui para o presente. Tudo o que precisamos aprender é analisar cada sensação. Por que eu estou com esse pensamento? Por que isso me chamou a atenção? Por que esse fato está me incomodando? E esse acontecimento? No instante, eu preciso analisar. Não é daqui a um mês, daqui a um ano. Não, no momento que está acontecendo. Por que isso está me afetando tanto? Eu preciso analisar. E ele diz que há o caminho da multiplicidade que nos mostra bem como ver e fazer isso. Não devemos enaltecer nossas concepções ou tomá-las como ideias absolutas, mas analisá-las simplesmente como valores relativos. Relativo, nunca absoluto. O jeito que eu faço é relativo. Tem inúmeras outras formas de fazer. Só nos pertence aquilo que provém de nós mesmos. Devemos reaproveitar a realidade dos outros como pontes, contentando-nos, porém, com nossa própria realidade. Fulano, Beltrano vem nos facilitar. Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Emmanuel, Buda, tem um monte, Hermes Trismegisto, um monte de pessoas que vêm trazer para a gente uma ponte para facilitar. Mas eu tenho que analisar as situações quando elas chegam à minha presença. Não se pode reter ou guardar nada daquilo que não tenha vindo de nossas vias inspirativas. Não se pode reter ou guardar
nada daquilo que não tenha vindo de nossas vias inspirativas. Os livros ou as obras literárias podem muito nos ajudar. Verdade. Desde que não os elejamos como a verdade. Pontes. Né? Mas não é verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que se leem, mas nas experiências que podemos ter com elas e a partir delas. Nós estamos lendo o livro Os Prazeres da Alma. Pode ser uma ponte para que a gente reveja um monte de ações que a gente tinha. Depois você vai ler outro livro, mais ponte. Ah, mas então aquela ela está certa para sempre. Não, é somente uma ponte. Um meio de chegar àquela situação. Por exemplo, estas páginas podem ser comparadas a uma jangada que nos transporta de uma margem para a outra do rio. Todavia, quando chegamos ao outro lado, devemos buscar horizontes só nossos. Sabe quando a gente faz uma viagem e lá o guia não tem o roteiro dele? Nós vamos acordar 8 horas da manhã, vamos tomar um café, vamos fazer isso, depois nós vamos na rua tal, depois virar à esquerda, depois virar à direita. Esse roteiro é nosso? O roteiro é dele. Deles. É até interessante o roteiro, mas será que não vale a pena a gente falar, vamos virar para a esquerda hoje? Vamos olhar aquela outra situação? Nós precisamos criar os nossos horizontes, os nossos desejos, as nossas vitórias. Nós precisamos querer os nossos próprios caminhos. Sempre lembrando que esse caminho precisa nos direcionar para o que é bom, o que é justo, o que é nobre. Há muitos caminhos. Se eu estiver trilhando esse caminho conectado com o ensinamento de Jesus, iluminado pela essa ciência espírita que tenta nos favorecer, é um bom caminho. É um bom caminho. Agora, não, porque fulano faz, porque Beltrano faz. Não, nós precisamos criar. Olhando o outro como ele faz, para mim não cair naquele buraco, né? Eu tenho que ter essa sabedoria. Não é só virar e falar, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Para quê? Se tem um monte de companheiros que passaram pela experiência, por que eu não posso aproveitar essa experiência? É isso que o Hamed está falando quando ele conta essas experiências, essas vivências dele. Está tentando falar, olha, vai ter coisa aqui que você pode aproveitar, você não precisa passar por tudo isso. Basta refletir, basta analisar. E aí ele continua dizendo, e não nos prender obstinadamente ao meio de transporte que nos conduziu. Atingida a outra margem, precisamos ir mais além e não olhar para trás. Se olhar para trás aqui, está lá no Evangelho de Mateus 9:62, quando um querido amigo vira para Jesus e fala assim, deixa eu enterrar meu pai primeiro, antes de eu seguir com o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não é hora de olhar para trás. Seguir o Cristo, seguir as boas coisas, seguir as questões espirituais, a gente vai ter que deixar as coisas materiais. Não é assim? Para seguir as coisas espirituais, nós vamos ter que deixar as coisas materiais. Não é? Mas caminhar despertos e desapegados, seguindo o próprio ritmo existencial em busca da verdade. Nessa hora eu sempre lembro de Jesus falando para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, a gente precisa buscar a verdade. Buscar, ela não está pronta. Cada um constrói a sua. E a gente pode construir a nossa olhando os vacilos do outro, os desequilíbrios do outro. A gente não precisa passar pela mesma situação. A gente vê a pessoa usando demais certas substâncias.
E a gente olha e fala assim, nossa, mas olha como é que fulano está. Eu quero usar aquela substância, gosto daquilo, mas olha o resultado. O que eu tenho que fazer? O que eu quero, né? Ou continuo ou largo, né? Assim? Né? Eu tenho opção. Eu tenho opção. Mas que nos é mostrado a realidade é. E aí a gente precisa fazer essas escolhas. E continua o Hamed dizendo, e a numerosa multidão o escutava com prazer. Isso também está lá no Evangelho de Marcos 12:37. Jesus estava falando no templo e a multidão o escutava com prazer. Quando a gente pega a Bíblia, quando a gente lê os evangelhos, os relatos dessas pessoas, a gente tem que entender a grandiosidade, o carinho do Cristo para conosco. Quando a gente começar a entender que ali naquelas letras, palavras, frases que estão na Bíblia, a gente vai transpor essa percepção para o nosso dia a dia. Porque a doutrina dos espíritos, a ciência espírita, conta para a gente e nos deixa informados que o Cristo trabalha a nosso favor há 4,5 bilhões de anos. Ele não foi embora. Ele nunca nos largou. Ele nunca vai nos largar. Todos aqueles trabalhadores que com ele estão envolvidos em transformar esse planeta num planeta bom para que a gente viva, a gente vai ter o prazer de respirar, o prazer de sentir o sol, o prazer de sentir a terra. Os prazeres da alma é estar conectado com o Cristo e, consequentemente, com Deus. E a multidão o escutava com prazer. Buscamos nesse trecho do Novo Testamento a inspiração para o título desse livro. Por isso, do título Os Prazeres da Alma. A passagem aqui referida é registrada pelo apóstolo Marcos, quando descreve o ministério de Jesus no Templo de Jerusalém, diante da coletividade que se reunia costumeiramente naquele recinto. A eloquência, a fala gostosa de Jesus, o Nazareno, transbordava de sua comunhão com Deus, e todos os que o ouviam sentiam intimamente um sagrado êxtase de amor. O espírito, nas sensações transcendentais, rejubila-se por causa da sensação de liberdade. O espírito, nas sensações transcendentais, rejubila-se por causa da sensação de liberdade. Diga, Vinícius. É meio óbvio, né? A pessoa está lá no caminho da dor, aí Jesus cura, daí ela passa para o caminho do amor. Aí ela está zerada, né? Está faltando para mim, por exemplo. Falta para todos nós, amigo. A gente não percebe que tanto na presença da dor como na presença da ausência da dor, a presença desse Nazareno é constante em nossa vida. É constante. E a gente muitas das vezes só o procura nesses momentos, né, mais desafiadores. Mas ele é constante. Então, a gente precisa ter o prazer, a percepção e a certeza desse auxílio que a gente tem constantemente. O Cristo estava imerso na plenitude do Criador. Por isso, suas palavras faziam emergir das profundezas das criaturas os adormecidos prazeres da alma. Amigos e amigas, quando a gente lembra de Jesus, quando a gente faz aquela prece gostosa, brota de dentro da gente uma percepção de que vai dar certo. Eu vou conseguir. Não é interessante isso? As palavras faziam emergir das profundezas das criaturas os adormecidos prazeres da alma.
Sua argumentação amorosa e lógica levava as pessoas a sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração e entusiasmo. As palavras. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver estão fora de nós. Olha que interessante isso que o Hamed fala. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos que necessitamos estão fora. Isso quer dizer que os recursos que necessitamos estão conosco o tempo todo. Essa descoberta é recente, não é, gente? Não é recente? É recente. Nós somos o nosso médico. Nós precisamos ser o nosso salvador. As nossas escolhas, os nossos desejos necessitam estar emparelhados com as informações do Cristo. Os bens, diz Hamed, de que precisamos estão dentro de nós, visto que cada ser humano é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. Deus é a perfeição, não é? Absoluta. Nós somos filhos dele. Ele nos criou. Vocês acham que essa inteligência suprema ia errar na nossa criação? Claro que não. Então já está em nós todas as potências, todos os recursos que precisamos para alcançar o amor supremo, a felicidade plena. Já está em nós. O dia que a gente utilizar desse recurso que está em nós, nós não mais vamos nos adoecer. E não é só fisicamente, não. Psiquicamente também. Nós não vamos ter mais amargura, tristeza, raiva, inveja, orgulho, egoísmo. Nós vamos falar assim, olha, isso não tem serventia. Foi-me útil lá atrás, mas hoje isso não tem mais serventia. São sensações, emoções que não me fazem ser uma pessoa sadia. Lembram de uma fala antiga, bem antiga, que fala assim, mente sã, corpo são? Velho, mente sã, corpo são. Aí a gente começa a perceber que eu sou realmente o meu médico, o meu curandeiro. Eu preciso buscar essas potências, despertar essas potências que estão em nós. Agradeço, diz o Hamed, ao Senhor da vida o presente trabalho, levado a efeito graças à colaboração de um conjunto de amigos generosos que se dedicam a divulgar o conhecimento da vida maior. Amigos e amigas, não vamos esquecer que a nossa condição hoje se dá graças ao trabalho de muitos, de milhares, de milhões. São ceareiros, trabalhadores que oferecem a todos os leitores um novo entendimento, para que possam viver de uma maneira plena, buscando no templo da própria alma a luz celeste. A consciência iluminada é a salvação das almas. A consciência iluminada é a salvação das almas. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos presos a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos. Esse desprendimento só acontecerá quando nos sintonizarmos com a essência divina, que existe
em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje e amanhã, agora e sempre. Com apreço e votos de paz, Hamed Catanduva, 16 de outubro de 2002. Gratidão a todos por estar conosco nessa empreitada de criarmos, estudarmos, refletirmos sobre esse ensinamento do benfeitor. Que Jesus possa sempre nos acompanhar e que essa consciência iluminada que está dentro de nós, vamos dar espaço para ela aflorar? Vamos dar espaço para essa consciência se fazer presente? Vamos dar espaço para o bem, para o amor e para a vida plena que precisamos viver? Gratidão, Jesus. Gratidão, Pai. Vamos fazer a nossa prece para finalizar? Senhor, Pai de amor e bondade, mais uma vez aqui reunidos no cantinho de Jesus, elevamos o nosso pensamento a Ti, rogando as Tuas bênçãos e admirados da Tua beleza, de nos criarmos com todas essas potências maravilhosas. Senhor, que a gente busque fazer a nossa luz brilhar através das reflexões, das análises, do estudo, possamos trocar experiências com Cristo, com o nosso anjo da guarda, com os amigos aqui do cantinho, para podermos fazer a reforma dessa caminhada que estamos trilhando. Obrigado, Pai, pela família maravilhosa que temos, que nos proporciona tantos desafios. Desafios de amor, desafios de paz, de misericórdia, de carinho. Sejamos, Senhor, a Tua fonte de paz dentro dos nossos lares, na sociedade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de vocês, até a próxima sexta. Fiquem com Deus, gente. Obrigado, viu?